Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Amém. Há uma palavra que o Senhor tem feito descer ao meu espírito para hoje à noite, e eu quero seguir exatamente a direção que Deus tem me dado. Para isso, eu lhe convido a você a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos. Quando você encontrar este importante livro da Bíblia, o livro dos Salmos, localize, por favor, o Salmo de número 1. Esse salmo que também, carinhosamente, por alguns, tem sido chamado de o Salmo primeiro. Quando você encontrar o Salmo de número 1, localize o verso de número 1, porque ainda que nós não conseguiremos cobrir todo esse salmo, mas nós vamos ler todo ele. Primeiro, porque são apenas 6 versos. Segundo, porque ler a Bíblia nunca é demais. E em terceiro lugar, porque isso nos favorecerá em nossa tentativa de extrairmos lições verdadeiras a respeito desse salmo tão conhecido. Salmo de número 1. Dá licença. Você que encontrou o Salmo primeiro e já localizou o verso de número 1, por favor, se manifeste dizendo glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E os que podem, digam amém. Amém. Que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Talvez fosse até desnecessário dizer que nós estamos diante de um dos salmos mais conhecidos de todos que nós temos acesso neste importante e amado livro da Bíblia Sagrada. Na verdade, eu chamaria este salmo de um dos salmos clássicos da Bíblia. E ao me referir a ele desta forma, eu estou querendo dizer que este é um daqueles salmos mais conhecidos, amados, apreciados, lidos, um daqueles salmos também mais pregados pelos pregadores. No entanto, se nós queremos pelo menos tentar, e quando eu uso a expressão tentar, eu estou sendo muito sincero, se nós queremos pelo menos tentar entender esse salmo da forma correta, é preciso que, ainda que de forma muito rápida e objetiva, porém é preciso que nós consideremos algumas verdades na tentativa de construirmos um caminho para alcançarmos o nosso objetivo nesta noite. Em primeiro lugar, é preciso considerar que, na verdade, o livro dos Salmos é, sem dúvida, um dos livros mais importantes da Bíblia. Aliás, seria impossível imaginar, por exemplo, a Bíblia Sagrada sem o livro dos Salmos. Imagine você encontrar uma Bíblia
sem as páginas sagradas do livro dos Salmos. Na verdade, não dá nem para imaginar a Bíblia sem este livro. E por que este livro é tão amado por todos nós? Por que este livro é tão importante? Aliás, alguns estudiosos chegam a chamar este livro de o coração da Bíblia. Talvez seja por esta razão que este livro encontra-se cravado praticamente na parte central da Bíblia Sagrada. E a verdade é que este livro, ele é importante em si mesmo. Por exemplo, no livro dos Salmos você encontra expressões de louvores a Deus. No livro dos Salmos você encontra expressões de sentimentos humanos. Além disso, no livro dos Salmos você também encontra profecias bíblicas. Esse livro ele é tão importante que o próprio Senhor Jesus, em momentos especiais e importantes do exercício do seu ministério terreno, ele utilizou-se deste livro para expressar o que ele estava sentindo. Quem aqui não se lembra do Salmo de número 22, quando crucificado Jesus utiliza o Salmo 22, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? A verdade é que o livro dos Salmos, ele é um livro completo em si mesmo. Mais do que isso, é preciso também nos lembrarmos, porque eu sei que, se não todos, pelo menos a grande maioria dos que aqui estão, sabe, que o livro dos Salmos não é um livro histórico. Muito pelo contrário, o livro dos Salmos é um daqueles livros que compõe e compreende aquela classe de livros chamados de livros poéticos. E esse livro precisa ser interpretado desta forma. Então o livro dos Salmos, ele não é um livro histórico, em que ele obedece, o livro histórico, por exemplo, obedece o objetivo de contar um fato após o outro. Só para você ter uma ideia, em termos de história, de tempo de história, o livro dos Salmos compreende aí cerca de 1000 anos de história. Por exemplo, você tem Salmos de Moisés, mas você também tem Salmos de Davi, ou seja, dois grandes personagens, mas que viveram em épocas totalmente distantes uma da outra. O que eu estou tentando mostrar a você é que o livro dos Salmos, ele não obedece essa ordem cronológica de tempo, isto é, ele não tem o propósito de contar um fato após o outro, como por exemplo os evangelhos ou os livros históricos. E aí aqui eu faço a primeira pergunta: se este livro ele não tem esse propósito de contar um fato após o outro, por que o livro dos Salmos ele começa exatamente com o conteúdo do Salmo primeiro? Para facilitar um pouco para nós pensarmos aqui, o que eu estou propondo é que, do ponto de vista humano, não teria nenhum problema o livro dos Salmos, ao invés de começar com uma palavra de advertência, ele começar com o que está no Salmo 23. Aliás, a meu ver, ficaria muito bonito o livro dos Salmos ser introduzido com uma expressão como esta: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas ao contrário de ser uma expressão de louvor a Deus e de reconhecimento da sua grandeza, o livro dos Salmos ele começa com uma palavra de exortação, de advertência, de alerta. E para você que está bem atento, a pergunta é: por que este livro tão importante, amado por todos nós, ele começa com uma palavra de exortação, chamada de atenção? Na verdade, e eu creio que a maioria aqui deve saber, um dos segredos de um bom livro é a introdução. Eu particularmente já deixei de ler livros por ter uma péssima introdução. E para que serve a introdução de um livro? Se não para mostrar o propósito do livro, o conteúdo do livro, mostrar um resumo do livro. E o Salmo primeiro, ele tem este propósito, o propósito de ser a introdução do livro. Ele mostra o propósito do livro.
ele é uma espécie de resumo da obra. Alguns estudiosos, não se preocupe que nós vamos chegar lá, alguns estudiosos chegam a dizer que se alguém perdesse a Bíblia toda e lhe restasse apenas o Salmo 1, lhe seria possível entender todo o plano de Deus para o homem. E eu concordo, porque em apenas 6 versos o salmista fala de tudo que envolve a vida de Deus com o homem e do homem com Deus. Por exemplo, em apenas 6 versos ele fala de 2 caminhos. Em apenas 6 versos ele fala de 2 tipos de pessoas, ímpios e justos. Em apenas 6 versos ele fala de eternidade, juízo e recompensa. Ele fala também de bem-aventurança. Ele fala também de como Deus trata o ímpio já agora e como Deus trata o justo já agora. Então, o Salmo 1, ele serve-nos como uma espécie de introdução do livro. Mais do que isso, eu particularmente, pastor, nunca parei para contar quantas palavras tem o livro dos Salmos, mas deve ter algumas centenas, para não dizer milhares. E a minha pergunta é: por que um livro tão extraordinário como este, que no seu nome já propõe o propósito, que é louvar a Deus, por que esse livro começa exatamente com a expressão bem-aventurado? Se eu fosse você, eu não perderia essa parte. Porque se esse livro é um livro de louvor a Deus, por que não começar com a expressão glória a Deus? Ou aleluia? Ou grande é o Senhor? Pelo contrário, ao invés disso, este livro começa com a expressão bem-aventurado. E para responder a esta questão do porquê começa com essa expressão, é preciso considerar o propósito do livro dos Salmos. Primeiro, de louvar a Deus, como todos sabem. Segundo lugar, o livro dos Salmos também tem o propósito de dar ao homem a oportunidade de expressar os seus sentimentos a Deus. Quer ver que é verdade? É por isso que às vezes você lê algum salmo e não entende o salmo. Porque o salmista começa em algum salmo dizendo: grande é o Senhor, louvado é o Senhor, e termina dizendo: mata o meu inimigo. Você termina o salmo dizendo, afinal de contas, ele quer louvar a Deus ou quer que Deus mate o inimigo dele? Ele quer as duas coisas. Porque o livro dos Salmos, atente bem para isso, porque o livro dos Salmos, ele é a oportunidade que Deus deu aos homens de expressarem os seus sentimentos a Deus e sobre Deus, para facilitar a nossa reflexão nessa parte. Nos livros proféticos, os homens estão calados e Deus está falando. No livro dos Salmos, Deus escolhe se calar e deixa que os homens falem. Quer ver que é verdade? Pega o Salmo 22, o salmista sobre Deus, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Aí no Salmo 23, o mesmo salmista, falando sobre o mesmo Deus, diz o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Afinal de contas, agora mesmo estava reclamando e agora está exaltando. E vai me dizer que nós não somos assim? Como é que são os sentimentos humanos? Eles são oscilantes e eles mudam conforme a circunstância. Por exemplo, existem pessoas que hoje acordaram felizes, depois ficaram tristes, aí depois ficou feliz de novo, aí depois ficou triste, aí agora está feliz de novo. Daqui a pouco é possível que fique triste e durma feliz. Porque assim são os sentimentos humanos. E o livro dos Salmos, preste muita atenção nisso, o livro dos Salmos é o livro mais humano da Bíblia. Talvez seja por essa razão que nós nos identificamos tanto com este livro. E é por esta razão que este livro não poderia começar com outra palavra a não ser bem-aventurado. Por quê? Porque Deus fez o homem para ser bem-aventurado. Se você pode, diga bem forte para ser uma vez só, diga: eu fui criado para ser bem-aventurado. Agora, a grande questão é: o que é ser bem-aventurado?
E aí alguém pode dizer, ser bem-aventurado é ser feliz. Não. Ser bem-aventurado não é ser feliz. Ser bem-aventurado é ser, olhe bem para cá. Ser bem-aventurado é ser mais que feliz. Aí alguém pode dizer assim, pastor, se está difícil ser feliz, o que dirá mais que feliz? Ora, um crente que se preza, que nem feliz é porque no mínimo está buscando a felicidade do modelo do mundo. Porque um crente que se preza e conhece o que de fato é ser feliz, ele não é só feliz, ele é mais do que feliz. Mas o que é então esse negócio de ser mais do que feliz? Do ponto de vista bíblico, ser bem-aventurado é ser resolvido na vida, é ser plenamente satisfeito. Aliás, o apóstolo Paulo entendeu bem o que é ser bem-aventurado. E eu amo isso aqui. Ao escrever à igreja que estava em Filipos, aos filipenses, ele diz assim: quanto a mim, eu aprendi. Se aprendeu é porque não sabia. Se aprendeu é porque encontrou alguém que sabia mais do que ele. Se aprendeu é porque reconheceu que não sabia. Porque é pior do que conviver com quem não sabe, é conviver com quem pensa que sabe sem saber. Irmão, pense numa luta. O camarada não sabe nada e age como se soubesse. Paulo diz, eu aprendi. E ele diz, eu aprendi a contemplar-me. Quando tenho, eu vou esperar todos me olharem. E quando não tenho, eu aprendi a contentar-me quando tenho saúde e quando estou enfermo, quando sou honrado e quando sou desonrado. Olha o que Paulo diz, para você que está bem atento, diga, eu aprendi. Agora um pouquinho mais forte, diga, a contentar-me. O que Paulo quer dizer com contentar-se? A expressão contentar-se aqui vem da expressão contente, que não tem nada a ver com sorridente. Imagina Paulo dizer, eu fico sorridente quando não tenho dinheiro. Imagina você encontrar alguém aqui na rua desse bairro, feliz da vida, que maravilha. Aí você pergunta, está feliz? Demais, porque acabou meu dinheiro. Meu irmão, ora por essa pessoa que ele está com problema. Quem é que fica feliz sem dinheiro? Não é disso que Paulo está falando. Paulo não diz, eu aprendi a ficar feliz sem dinheiro. Ele diz, eu aprendi a contentar-me. E contente é uma coisa, sorridente é outra coisa. A expressão contente vem do verbo conter-se. E conter-se quer dizer se comportar da forma correta. E Paulo está dizendo, eu aprendi a ser crente quando tenho e quando não tenho. Ainda tem gente que dá glória a Deus com essas coisas, né? Eu aprendi a ser crente quando tenho saúde e quando estou enfermo. E eu aprendi a ser crente quando me honram e quando me desonram. O que Paulo está dizendo é, o que acontece fora de mim não é capaz de alterar o que foi plantado dentro de mim. Aliás, para eu adiantar aqui, Paulo, ele entendeu bem o que é isso. Quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 14, verso 17, e ele começa dizendo, o reino de Deus não é. E ele primeiro vai dizer o que o reino não é. Ele diz que o reino não é comida e nem bebida. Quer ver uma coisa? Quem é que comeu alguma coisa aqui hoje? Eu sei que vocês não comeram carboidrato, mas nada. Churrasco, proteína, vai lá. Quem é que comeu alguma coisa aqui hoje? Quem é que ainda vai comer hoje? Agora animou, né, meu irmão? A esperança voltou, né? Tem gente que fez ainda assim com a mão, maravilha, ô glória. Quem é que bebeu alguma coisa aqui hoje? Cuidado com o que você anda bebendo por aí. Quem é que ainda vai beber alguma coisa? Agora eu te pergunto, você já não comeu? E por que vai comer de novo? Você já não bebeu? Por que vai beber de novo? Preste atenção nisso. Porque você come agora, dali a algumas horas, tem gente que é minutos, né? Dali a pouco já tem que comer de novo.
E por que tem que comer de novo? Porque a comida dessa terra tem prazo de validade. Preste atenção. A bebida dessa terra tem prazo de validade. E aí Paulo diz, o reino de Deus, ele não está firmado em coisas que perecem, em coisas que têm prazo de validade. Aí ele diz, o reino de Deus não é isso, mas é justiça, paz, e aqui eu amo demais. E ele diz, e alegria no Espírito Santo. Olhe bem para cá, ele não diz alegria do Espírito Santo, ele diz alegria no Espírito Santo. Alegria do seria ele pegar o que é dele e dar para mim. Alegria no é o que acontece quando eu me encontro com ele, ele comigo, eu mergulho nele, ele em mim, e o que é dele passa a ser meu. Quem deseja esta alegria, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui hoje. Esta é a alegria verdadeira. Isso é ser bem-aventurado. E aí, atente bem para isso. E aí o salmista está dizendo, quer ser bem-aventurado? Quero. Quer ser plenamente feliz? Quero. Quer que as coisas que acontecem à sua volta não sejam capazes de roubar esta alegria? Quero. Aí está a receita. Obrigado. Primeiro, não é de graça um negócio desse. E como eu queria poder falar para vocês que é de graça. Mas ele diz que é ser bem-aventurado. Primeiro, não ande segundo o conselho dos ímpios. Eu vou parar um pouquinho aqui. E daqui eu vou extrair 3 expressões. Olha só, andar, aconselhar e ímpio. Presta atenção, percebem? Porque não adianta. É preciso viver os princípios da palavra. E se você quer ser bem-aventurado neste ano, aqui está a receita. E a primeira coisa, percebam que a figura do homem que deseja ser bem-aventurado, atente bem para isso, aparece andando. Na mente do salmista, a imagem do homem é andando. E ele vai dizer, não ande segundo o conselho. Se você pode, diga conselho. Quando você vai aconselhar alguém, o que você usa para aconselhar? Vamos ser breve, diga palavras. E palavras manifestam o quê? Primeiro, palavras manifestam pensamentos. E palavras manifestam sentimentos. Quando você quer compartilhar o que pensa, o que você faz? Gente, não perca isso aqui. Quando você quer compartilhar o que pensa, o que é que você faz? Fala. Quando você quer compartilhar o que sente, o que é que você faz? É por isso que Jesus é chamado de o Verbo de Deus. Porque Jesus é a manifestação da mente e do coração de Deus. Se você quer saber o que Deus pensa sobre você, olhe para Jesus. Se você quer saber o que Deus sente por você, olhe para Jesus. Agora, observe, porque o salmista começa dizendo, quer ser bem-aventurado? Quero. Não ande segundo as palavras, que manifestam o quê? Mente e coração de quem é o quê? Ímpio. O que é ser ímpio? Ímpio é quem não é crente. Você está enganado. O que tem de crente ímpio? Pastor, terceiro dia do ano é o que tem para hoje à noite, irmão. Porque o que é ser, olhe bem para cá, o que é ser ímpio? Ímpio é o contrário de pio. Pô, pastor, aí não mudou nada. E o que é pio? Pio é puro. Pio é limpo, cristalino. Mas pio também é aquilo que é inteiro. E não aquilo que é pela metade. Então olhe bem para cá. O que é o ímpio? Aquele que é pela metade. Vamos lá. O que é o ímpio? Aquele que é pela metade. Então vamos lá. O ímpio pratica o quê?
impiedade. E o pio pratica o quê? E o que é ser piedoso? Não, piedoso é dar esmola a quem pede. Não, isso não é piedade. Isso é generosidade. Piedade é outra coisa. Olha bem para cá. Piedade é devoção a Deus. Quer saber se você pratica piedade ou não? Quando foi a última vez que você começou o seu dia orando? Vamos apertar mais. Quando foi a última vez que você conseguiu cantar sem plateia, sem playback, só você e Deus lá no quarto? Quando foi que você conseguiu ler a Bíblia não para preparar a mensagem, só pelo prazer de ouvir Deus? Qual é o conselho do ímpio? Não precisa se entregar tanto. Não precisa ser tão assim. Dá para ser pela metade. Dá para levar de qualquer jeito. Dá para enganar no culto à noite, durante o dia, levar a vida normal. Quer ser bem-aventurado? Não dê ouvido a quem diz para ser pela metade, mas se entregue por inteiro e serás bem-aventurado. Quem deseja isso, levante a mão e dê um brado de glória. Eu preciso adiantar. Mas a receita continua. E ele vai dizer: quer ser bem-aventurado? Quero. Primeiro, não ande segundo o conselho, palavras, mentalidade, sentimento de quem é ímpio. Aí ele vai usar uma palavra que eu amo. E ele vai dizer: nem se detém. Diga bem forte para uma pessoa, diga nem. Nem aqui é também não. Porque tem gente que não faz uma coisa, mas faz outra. Aí ele fala assim: quer ser bem-aventurado? Então não faça aquilo e nem isso. Nem o quê? Dobre a sua atenção. Quer ser bem-aventurado? Quero. Não ande, está andando. Segundo o quê? Diga palavras. Diga mentalidade. Sentimento. Diga ímpio. Olha agora como muda. Nem se detém. Já não está mais andando. Agora, diga, parou. Nem se detém no caminho. Já não é mais conselho. Já não é mais fala. Não, não olhe para o lado. Já não é mais palavras. Agora é caminho. E todas as vezes que a Bíblia fala de caminho, é prática de vida. E percebam, não é mais caminho de ímpio, é caminho de... Porque ninguém começa pecando. Eu vou esperar todos olharem. Ninguém começa fazendo. Ninguém começa praticando. Começa maquinando, imaginando. Eu trabalhei com igreja. E era muito comum quando alguém vinha confessar algum pecado e começar assim: é, pastor, porque o senhor sabe como é que é. Eu já ia dizendo logo: eu não sei como é que é não, meu irmão. Você que está dizendo aí. Não, pastor, porque eu estava lá. Geralmente é assim. E quando eu menos imaginei, quando eu fechei e abri os olhos, eu já tinha pecado. Foi de repente. Olha, uma coisa assim, assustadora. Está igual a turma do Arão, lembra? Quando fizeram lá o bezerro de ouro, quando Moisés desceu do monte, e Moisés começou a chamar a atenção de Arão. Olha a desculpa de Arão. Pegamos o ouro, jogamos no fogo e saiu o bezerro. O fogo poderoso é esse. Você joga ouro e ele faz um bezerro. Quem é que modelou o focinho? Quem é que modelou a cauda? Quem é que modelou a pata? Quem é que mandou mensagem para quem não era para mandar?
Quem é que olhou na direção que não era para olhar? Quem é que falou com quem não era para falar? E Deus está dizendo aqui nesta noite: antes que o diabo te derrubasse, eu cheguei primeiro para te dar livramento. Dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Nem se detém. Começa andando, daqui a pouco para. Qual foi o maior erro de Eva? Quem me ouve, diga amém. Amém. O maior erro de Eva não foi comer o fruto somente. Comer o fruto foi o ápice de uma série de erros. Primeiro, ficou tempo demais longe do marido. Até beber água para te dar tempo para pensar. Segundo, conversou com quem não era para conversar. Não olhe para o lado não, porque agora tem gente que disfarça. E ainda disfarça de forma espiritual. Que coisa gloriosa, né, meu irmão? Não tem nada de coisa gloriosa, olha para cá. Primeiro, ficou tempo demais longe do marido. Segundo, conversou com quem não era para conversar. Terceiro, conversou sobre um assunto que não era para conversar. E quarto, demorou demais no ambiente da tentação. Quando ela viu que a coisa estava descambando, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que ter saído do ambiente, mas não, pagou para ver. E nós estamos pagando a conta até hoje. A palavra de Deus para nós aqui hoje é: não se demore no ambiente daqueles que pecam. Não se demore no ambiente da tentação. Você ainda não caiu, porque Deus está te sustentando, e a misericórdia dele é tão grande que ele está te avisando: é hora de sair do ambiente da tentação, e eu te darei livramento. Onde está a mão que você levanta para adorar o Senhor? Só quem quer e quem pode. Você não é obrigado, mas se não fizer, respeite quem faz. Só quem pode e quem quer. Toque o ombro da pessoa que está ao seu lado com respeito, é claro, e diga para ela: é noite de livramento. Diga: Deus levanta quem cai, mas Ele também impede que quem está em pé caia. É noite de livramento. Eu creio na palavra. Oh, glória a Deus. Quer ser bem-aventurado? Não ande. Palavras. Nem se detém. Já mudou. Parou. No caminho. Já não são palavras, são práticas. Olhe para cá. Olha agora. Nem se assenta. Isso aqui não está nessa ordem acidentalmente. Começa andando, para e depois se assenta. O diabo não tem pressa de nos derrubar. Você pensa que o diabo é afoito como você? Que nada. Quem está andando, ele não quer colocar assentado. Porque antes de se assentar, você tem que parar. Ninguém se assenta andando. Antes de se assentar, o que você faz? Para. Então qual é o primeiro alvo do diabo para quem ainda está andando? Fazê-lo parar. É aquela historinha. Para que se esforçar tanto? Para que trabalhar tanto? Para que se esforçar tanto? Para que outros ganhem os louros. Dá uma diminuída. Dá uma parada. Descansa um pouco. O alvo do diabo não é te fazer parar. É te colocar assentado. Mas a primeira coisa é fazer você dar uma paradinha. E depois que você para, ele vai te colocar assentado. Escute isso.
E aqui não é sentado, aqui é assentado. Não perca isso, que é o mesmo significado da palavra de Atos 2. Lembra quando o Espírito Santo desce? Em que posição eles estavam? Assentados. A ideia de assentados aqui, sabe qual é? Vulneráveis. Assim, ó. Do tipo, quando acontecer alguma coisa emergencial, não tem perna para correr, não dá tempo de escapar, porque o alvo do diabo é quem está andando, fazer parar. Depois que para, é te colocar sentado, mas ainda não caiu, porque a tentação vem agora. Porque quando a tentação vier para quem está assentado, não vai ter forças para fugir. Olhe para cá. Lembra de Hebreus 12? Claro que lembra. Visto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunho. Isso aqui é para outra hora. Deixemos, olha agora, todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Percebem? Primeiro é embaraço, depois é pecado. E não é a mesma coisa, porque se fosse ele diria uma só. E por que embaraço vem antes de pecado e pecado depois de embaraço? Porque é assim que funciona. E percebem? Que pecado vem acompanhado da expressão "eu", que quer dizer o que vem depois é resultado do que veio antes. E por que embaraço é antes de pecado? Porque ninguém começa pecando, começa se embaraçando. Por isso que Paulo fala para Timóteo: o bom soldado de Cristo não se embaraça. Eu sei que é ruim, irmão, mas eu não posso fazer muita coisa. Não se embaraça com as coisas desta vida, porque ninguém começa pecando, começa se embaraçando. Mas o Senhor está aqui, e eu creio, eu não preciso enganar ninguém, que Ele vai cortar todo embaraço nesta noite. Isso mesmo, levante a sua mão. O diabo não vai te derrubar, o diabo não vai manchar a tua história, o diabo não vai manchar as tuas vestes. Deus te guarda, Deus te livra. Quem recebe a palavra, adore ao Senhor nesta noite. Oh glória, oh glória, oh glória. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, quem quer e quem pode, e diga: Deus não te chamou. Irmão, se ele depender do seu ânimo, ele está perdido, irmão. Diga, vai: Deus não te chamou para ficar parado, nem assentado. Deus te chamou para avançar. Deus te chamou para avançar. Não é hora de parar, é hora de continuar. Oh glória a Deus, o Espírito de Deus vai te dar força. Aliás, o Espírito de Deus me ordena fazer uma pausa, porque Ele vai te fortalecer agora. Onde tiver crente com mãos levantadas, coração aberto, espírito sensível à voz de Deus, seja fortalecido pela palavra de Deus e a presença de Deus agora. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deixa eu adiantar. Quer ser bem-aventurado? Ou já desistiu? Quem ainda quer ser bem-aventurado, diga amém. Amém. Primeiro, ande com as pessoas certas. Olhe para cá. Ouça as pessoas certas. Frequente lugares certos. Se assente com pessoas certas. E eu amo isso, pastor. Porque ele começa dizendo que quer ser bem-aventurado. Não faça, não faça, não faça. Aí no verso 2 ele começa com a palavra antes, que quer dizer:
ao invés de fazer aquilo, dobre atenção, ao invés de ouvir pessoas erradas, ao invés de frequentar lugares errados e se assentar com pessoas erradas, tenha... É para ter o quê? Vai lá, vai na cola de quem acertou. É para ter o quê? Prazer. Vai, diga prazer. Tem gente que nem colando vai, meu irmão. Vai lá, diga prazer. Prazer no quê? Diga na lei do Senhor. Então vai lá, é para ter o quê? Prazer no quê? É para ter o quê? No quê? A grande questão é, o que é prazer? E já vou avisando, eu estou falando de coisas espirituais. Porque as coisas espirituais é para espiritual. E as carnais para carnais. Ele não diz para ter satisfação na lei. Ele diz para ter. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Prazer é uma coisa, satisfação é outra. Vou te dar um exemplo. Imagina que Deus toca no coração de uma irmã que faz aquele prato. Não sei porque que eu estou falando de comida hoje. Não sei. Mas imagina, Deus toca no coração daquela irmã que prepara aquele prato que você mais gosta. Liga para você e diz, ó, vem aqui com a sua família, tal dia, porque eu vou preparar. Agora imagina a cena, olhe para cá. Aí você chega lá, está preparado. Enquanto você come, o que você sente? Aí terminou o primeiro prato, você vai no segundo, prazer. Aí no terceiro você não vai com vergonha e educação. Aí a pessoa fala, come mais. Aí, qual é o argumento que você usa para não comer mais geralmente? Estou satisfeito. Olhe para cá. Enquanto você come, o que é que você sente? Depois que come, o que é que você sente? Satisfação. Prazer é durante, satisfação que vem depois. Ele não manda termos satisfação. Ele manda termos prazer. Não desvie o olhar. Eu vou te dar um exemplo. Imagine você caminhando numa floresta, debaixo de um sol de 40 graus, durante 5 horas, sem ter água. O que mais você quer encontrar na sua frente? Água. Imagina que você encontra uma lagoa. Você olha para a lagoa olha para você. Você tira o calçado e coloca os 2 pés dentro. Imagina a cena, 5 horas depois, quando você coloca os 2 pés dentro da água, o que você sente? E ainda faz assim, ó. O salmista está dizendo, tenha prazer. Sabe por que pouca gente reage? Eu vou esperar. Pouca gente reage porque a gente sente qualquer coisa pela Bíblia. Menos prazer. Você quer ver? É só a gente comparar quantas vezes a gente pega no celular no dia e quantas vezes a gente pega na Bíblia para ler. Pastor, mas é dia de vitória. É vitória mesmo, irmão. É muita vitória. E aí quer chegar no culto à noite e dizer eu te amo acima de tudo. Cá entre nós, só entre a gente. Você gostaria de ser amado como você diz que ama Deus? Meu irmão, vai eu, olhe para cá, vai eu nas minhas viagens, ficar o dia inteiro sem falar com a minha mulher. Eu vou me dar problema. Pois tem crente que passa o dia inteiro sem falar com Deus e quer dizer que ama Deus sobre todas as coisas. A minha pergunta aqui, e isso é central, e eu estou orando no meu espírito para que você absorva isso. Por que nós temos dificuldade? Porque não basta falar só do efeito, tem que falar da causa. Por que nós temos dificuldade de termos prazer na Bíblia? Por causa de uma desgraça chamada pecado. O silêncio que me inspira. Antigamente me dava desespero. Hoje não, isso
Quanto mais quieto vocês ficarem, mais longe eu vou. Então é bom gritar aí. Imagina. Olha o que o pecado fez. Ele inverteu a ordem dos valores. Eu vou te provar na Bíblia. A serpente chega na Eva, e essa estratégia antiga, e diz assim: então vocês não podem comer de nada. Não é isso que às vezes falam aí? Você é crente? Sou. Então vocês não podem fazer nada. Aí a Eva fala: não, a gente pode comer de tudo, menos daquele ali. E por quê? Porque Deus falou, Deus avisou, e quem avisa, amigo é. Deus falou que se nós ao menos tocarmos e comermos, morreremos. Então presta atenção. Deus avisa porque Ele é bom. E diz: não come porque o fruto é mau e mata. Deus é bom e o fruto é mau. Vai lá. Deus é bom e o fruto é mau. Olha o que a serpente faz. Não é isso não. Sabe por que Deus falou para vocês não comerem? Porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. Olha a inversão. Sabe por que Deus está falando para vocês não comerem? Não é porque Ele é bom, é porque Ele é egoísta, e Ele quer ser Deus sozinho. E o fruto que Ele falou que mata, não mata, transforma homens em deuses. Quem é bom passa a ser visto como mal, e o que é mal passa a ser visto como, vai lá, quem é bom passa a ser visto como, e o que é mal passa a ser visto como. Veja se não é verdade. Do que a gente chama culto? Sacrifício. Do que a gente chama jejum de carboidrato? Sacrifício. Do que a gente chama oferta? Sacrifício. E do que as pessoas chamam pecado? Prazer da carne. Quem falou que cultuar é ruim? E quem falou que pecar é bom? É porque o pecado inverteu as coisas. O que é bom passou a ser visto como mal, e o que é mal passou a ser visto como bom. Pastor, e o que eu tenho que fazer? Só tem uma saída: beber da fonte que Paulo fala. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, e renovai a sua forma de pensar, mude a sua mente, e o que é bom será bom, e o que é mau será mau, e você terá prazer na lei do Senhor. Quem deseja isso, adore ao Senhor. Eu vou encerrar aqui, mas ele vai dizer o resultado de tudo isso. Para você que não faz o que ele diz para não fazer no verso 1, e faz o que ele fala para fazer no verso 2, ele diz no verso 3, como eu amo: você será como árvore plantada. Agora pense comigo. Uma árvore, inicialmente é plantada como árvore. Ela é plantada como o quê? Então por que ele diz árvore e não semente? Ele já fala o resultado e não a forma. Porque quem vive desse jeito não está na mão de homem, está na mão de Deus. E na mão de Deus semente não é semente. Na mão de Deus semente já é árvore. Quem passa do lado de fora fala: que semente? Deus fala: você que pensa, eu já estou vendo lá na frente. Para você é semente, para mim é árvore frondosa. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença da graça de Deus aqui. E mais,
será plantada no lugar certo. É tão certo que nem precisa fazer força para dar fruto. Quando chegar o tempo, sem fazer força. Quem passa hoje fala lá, é só árvore, não tem fruto. Mas eu sei quem me plantou. E eu sei quando chegar a hora, até quem não quer ver vai ter que ver os frutos. Deixa eu seguir aqui. Irmão, a árvore é tão boa que o salmista diz que nem folha cai. Não, isso aqui é demais. Você já viu árvore que folha não cai? Nunca. Aqui está uma cujas folhas não caem. O que é folha? Aqui. Quando você olha uma árvore, antes de ver o fruto, o que você vê? Folha. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque tinha folha e não tinha fruto. Porque antes do fruto veio o quê? Então essa folha aqui é a primeira impressão. Porque tem gente que é muito boa no primeiro contato. Mas no primeiro contato você fala que isso é homem de Deus. Isso é uma coisa gloriosa. Aí passa 2 dias, cai a primeira folha. Lá para o 10º dia nem folha tem mais. Mas aqui ele fala, essa árvore é tão boa, que sai ano, entra ano, não cai uma folha. É a mesma pessoa. E tudo que fizer vai prosperar. E não se engane, prosperar aqui não é dinheiro não. Prosperar aqui é tudo quanto pôr a mão. Vai dar certo. Vai funcionar. Oh, glória a Deus. Já viu, meu irmão, que tem gente que pega coisa quebrada, é só pôr a mão que reconstrói? Por outro lado, tem gente que pega a coisa certinha, põe a mão e destrói. E o segredo está aqui. Lembra de Nicodemos falando para Jesus? Ninguém faz o que tu fazes, se Deus não for com ele. Lembra de José? Casa de Potifar. Tudo que colocava a mão, prosperava. Ao ponto de Potifar falar para ele assim, ó, tudo é seu para você cuidar, menos a mulher, pudera também. E a Bíblia diz que tudo que ele colocava a mão, prosperava. E o segredo está aqui, porque Deus era com ele. Ah, mas na casa de Potifar é fácil prosperar. Quero ver na cadeia. Então manda ele para a cadeia. Será que prosperou? Mais ou menos. Só o carcereiro que deu a chave da cadeia para ele. Agora imagina a cena. Cadê a chave da cadeia? Está com o preso José. Você já viu chave de cadeia na mão de preso? Pois aconteceu na história. José teve acesso à chave da cadeia que ele estava preso. E a Bíblia diz, porque Deus era com ele. Uma coisa é Deus ser em mim, outra coisa é Deus ser comigo. Deus ser em mim é resultado de quando eu aceito a Jesus de coração. Ele instantaneamente vem habitar em mim através do Espírito Santo. É repentino, é instantâneo. Agora ser comigo não. Não é da noite para o dia, é fruto de tempo, fidelidade. É uma rejeição de uma tentação aqui e Deus vai dando crédito, ao ponto de Deus chegar e dizer, chega, a partir de hoje eu não só serei nele, eu serei com ele. Onde ele colocar o pé, eu coloco o meu. Onde ele colocar a mão, eu coloco a minha. Porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Quem deseja isso, se coloque em pé, adorando ao Senhor nesta noite. Onde está a mão que você levanta para adorar o Senhor? Abrace essa pessoa que está próxima de você, se você pode e quer. E diga para ela, Deus quer. Ai, meu irmão, com voz de quem acredita, diga, Deus quer fazer de você um bem-aventurado. E Ele fará de você árvore plantada no lugar certo. Nem folha vai cair. Agora com voz de profeta mesmo, diga, e tudo que você fizer prosperará. Agora diga, não se esqueça da receita.
ouça as pessoas certas, frequente lugares certos, se assente com as pessoas certas e tenha prazer na Bíblia. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus!